Vou começar falando sobre os melancólicos, que eu acredito que é o que mais tem. Gente, não tem base. Melancólico é o que mais tem. De todos que eu atendi, o que mais apareceu foi melancólico. E eu já deixo claro que melancólico não tem a ver com melancolia. Então, assim, eu tenho certeza que minha amiga, ela é melancólica porque ela é muito depressiva, ela é muito para baixo. Não, gente, melancólico não tem a ver com melancolia. Claro que se você for no Google, digitar lá melancólico, vai aparecer que é uma pessoa melancólica em estado de melancolia. Mas a etimologia da palavra melancólica, ela vem de profundidade, tá? Deixa claro isso aí na sua cabeça. Por que profundidade? A pessoa melancólica é uma pessoa que se aprofunda, ela cava, ela vai fundo. É óbvio que com essa característica ela pode sim se tornar uma pessoa triste e viver no estado de melancolia. Porque você concorda comigo que se a pessoa melancólica ela resolve se aprofundar em coisas ruins, ela vai sim ficar presa ali, né? E quanto mais ela se aprofunda em coisas ruins, mais ela vai ficando triste, chateada, magoada. Então, mas tem a outra opção, que é ela se aprofundar em coisas boas, que é ela se aprofundar nos estudos, se aprofundar no trabalho, se aprofundar em um relacionamento. Então aqui eu já começo a falar com vocês o seguinte: a característica do melancólico é profundidade. Não é tristeza, não é solidão, não é ser antissocial, né, como a gente vê por aí. Você entende que ela tem duas opções e aqui que entra a personalidade. Ah, eu vou me aprofundar em coisa ruim ou eu vou me aprofundar em coisas boas? Entende? Então é aqui que a gente começa a perceber. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é melancólica, o temperamento dela é melancólico, ela tem tendência a se aprofundar nas situações, tendência a revisitar situações passadas, né? Realmente tem isso, o melancólico ele tende a ficar ali, ó, voltando em memórias passadas e vamos supor que essa pessoa que é melancólica, ela vive em um ambiente onde ela teve muitos problemas, né? Muitos traumas, muitas coisas pesadas, muitas brigas ali familiares. Você entende que há chances sim dela estar sempre revisitando memórias negativas? Então, consequentemente, ela pode sim se aprofundar em coisas mais tristes, ela pode sim ficar mais ressentida, mais magoada, né? Ser uma pessoa mais sensível. Só que de qualquer forma, tudo parte de uma escolha. Ela tem essa predisposição, mas ela tem o eu, né? O eu dela que diz: eu não quero fazer isso, eu não vou me permitir fazer isso. Então, eu também queria deixar claro aqui para vocês que temperamento ele não é muleta. Porque o que a gente vê por aí também, eu acredito que vocês já viram, eu sou assim porque eu sou melancólica, é porque é meu temperamento. Não, gente, você é assim porque você escolhe ser assim. Se você que está vendo esse vídeo aqui agora, você se identificar com essas características, você tem que tirar essa muleta que você está andando de você. Porque senão você não vai evoluir, você não vai melhorar, e você só vai pegar uma ferramenta que é extremamente importante para se afundar ainda mais, para piorar ainda mais a sua situação. Então, tira aí as muletas debaixo do seu braço e começa a ter mais autonomia de decisão, tá? Então, assim, Alu, eu me identifiquei, eu sou uma pessoa muito profunda, eu tenho essa característica, mas eu tenho a característica de me aprofundar em coisa ruim. Então, a partir de agora, você vai sempre estar desviando seu pensamento para se aprofundar em coisas boas, tá? Essa é uma das características. E como eu falei com vocês, o temperamento melancólico, ele veio de onde? Da bile negra, que era o quê? Fria e seca. E o que eu falei com vocês a respeito da característica fria e a respeito da característica seca? A característica fria, como eu já falei com vocês, ela diz respeito a quê? A passividade, concentração, né? Tem a ver com introspecção, justamente porque você se volta para dentro, você não expande. Você, ó, vem para cá, é sempre concentra, para dentro, interno. Então você pode perceber, por exemplo, uma água. Se você pega essa água e coloca ela no congelador, que é onde está muito, muito frio, essa água vai ficar espalhada? Ela vai expandir? Não, ela vai, ó, se concentrar. Então, a característica fria tem a ver com essa questão lenta, não tem a ver com essa questão enérgica de expansividade. Tem a ver com essa questão de se recolher, certo? Então, por isso, o temperamento melancólico, que é um temperamento frio, o que que gera nas pessoas, né?
essa característica? O que simboliza na vida das pessoas? Justamente essa tendência a buscar o recolhimento, a buscar essa introspecção, a buscar ficar sozinho. Não estou dizendo aqui a ser antissocial. Não estou dizendo aqui se fechar numa caverna, tá? Mas são pessoas que elas saem, elas se divertem, elas curtem, mas elas querem ter um momento delas de ficarem ali só, tá? Se tiver uma roda de amigos, elas vão ficar tranquilamente ali, bem, se ficarem caladas, né? Elas vão conversar, sim, como eu falei, não são antissociais, mas se tiver que ficar calada somente ouvindo, elas vão conseguir, tá? Claro, se o temperamento estiver muito bem desenvolvido nessa pessoa, se essa característica estiver muito bem desenvolvida, tá? Se não tiver sido reprimida, se ela não tiver desenvolvido uma característica oposta a essa em relação à personalidade dela. Então, a característica fria, ela tem a ver com isso, né? Com essa questão lenta, passiva, uma questão mais introspectiva e que concentra. E essa palavra também ela é muito importante. Por quê? O temperamento melancólico e o temperamento fleumático também tem isso, vocês vão ver. Todos os temperamentos frios, né? Tem essa característica de concentrar. Eles precisam concentrar o máximo de informações, por exemplo, para tomar uma decisão. Então você não vai ver, dificilmente você vai ver uma pessoa de temperamento melancólico agindo por impulso. São pessoas que vão pensar, 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 até que elas vão decidir algo, certo? E aí, por que você tem que saber disso? Porque se você é melancólico e você está agindo por impulso, certamente você está colhendo só coisa ruim. Certamente você não está colhendo coisas boas. É óbvio que tem um lado ruim disso. Por quê? Porque são pessoas que pensam tanto que elas acabam não fazendo, né? Nossa, começa a pensar tanto e começa a entrar vários pensamentos negativos de não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz, falta mais, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais. Então a pessoa, ela nunca acha que ela está pronta. Então, às vezes, um pouco de impulso é interessante, mas viver sempre de forma impulsiva, né, não é bom para a pessoa de temperamento melancólico. Inclusive, se a pessoa de temperamento melancólico precisar tomar a decisão assim de última hora, aquilo ali vai gerar um mal-estar nela. Porque ela precisou ser movimentada e ela não quer movimentar, né? Vamos dizer assim, ela quer ter o tempo dela de fazer cada coisa. Então, pessoas melancólicas, elas querem estabilidade. Vai sempre pensando nas palavras profundidade, concentração, estabilidade. Elas querem ter certeza que o chão que elas estão pisando é estável. Você imagina uma areia da praia. Cada pisada que você dá, seu pé afunda, você não sabe, né, se você vai conseguir andar certinho ali. Já o asfalto, por exemplo, ele é mais reto, mais estável. Então, você consegue ter mais tranquilidade em andar, assim, num lugar que é mais estável, né? Do mesmo jeito, é o temperamento melancólico. A pessoa, ela precisa saber onde ela está pisando. Ela precisa saber, ela quer ter controle, e isso, claro, tem o lado negativo, né? Você nunca vai ter controle de tudo. E a pessoa do temperamento melancólico, ela quer ter controle da situação. Ela não quer ser pega de surpresa. Ela não quer ter que decidir as coisas de última hora. Ela quer planejar. Então, a pessoa de temperamento melancólico tem isso do planejamento, do método. Tem que ter um método para cada coisa. Tem que ter organização, firmeza, né? Então, são pessoas que querem realmente ter certeza de tudo que está acontecendo à sua volta, tá? E aí eu te pergunto, você conhece algum signo que tem essas características? Sim, Virgem, Touro, Capricórnio. Por quê? São signos do elemento terra, exatamente como o temperamento melancólico. Então você entende que tudo tem a ver com essa questão simbólica e tudo pode ser relacionado? Então, vamos supor que você tem um temperamento melancólico e tem um ascendente de Capricórnio. Esse temperamento, ele vai ficar muito forte, muito nítido em você. Então, é o tipo de pessoa que rapidamente ela consegue identificar o temperamento dela. Porque ela tem um ascendente de terra, ela tem um temperamento melancólico, ela vai conseguir identificar. E quando você tem um temperamento, né, de terra, todos os posicionamentos do seu mapa, que tem terra, por exemplo, você é melancólica, tem um ascendente em Capricórnio, tem Júpiter e Vênus em Touro, que são signos, que é um signo de terra também. Esse planeta, Júpiter e Vênus, eles vão ficar muito fortes também no seu mapa.
muito evidentes, digamos assim, tá? Justamente porque a base de um mapa, né, na astrologia tradicional a gente fala sobre isso, a base de um mapa é justamente o temperamento. Então, muito antes dessa questão psicológica, vem todas essas questões simbólicas. Então, uma pessoa que tem o temperamento melancólico, esses outros pontos de terra vão ficar evidentes também, tá? E vai evidenciar tanto características negativas quanto características positivas. Outra característica que é muito falada do temperamento melancólico é essa questão da mágoa, a questão do ressentimento. É uma pessoa que ela guarda muita mágoa, guarda muito rancor. E vem justamente dessa questão da profundidade, né? Que tem a ver com o quê? Com a frieza, a concentração. Você se concentra em algo. Né? E como eu falei com você, se você se concentra em um problema, se você concentra em uma mágoa, você vai ficar realmente remoendo aquilo e vai sim ficar uma pessoa rancorosa. Mas é uma escolha sua. Se você quer potencializar essa sua predisposição ou não. E tem a ver também com a característica seca. O que eu falei com vocês? A característica seca ela é inflexível. Ela é uma característica que não tem muita adaptabilidade. Ou seja, a pessoa é teimosa. A pessoa ela não dá o braço a torcer. Então, se ela foi magoada, ela vai ficar remoendo aquilo muitas vezes. E o típico de uma pessoa melancólica, ela está numa briga, ela está numa discussão, a pessoa magoou ela, ela não consegue, muitas vezes, chegar e falar assim, olha, você me magoou, não gostei, vamos resolver? Ela não consegue fazer isso, né? É claro que isso pode ser desenvolvido, ela pode buscar um amadurecimento, uma melhoria para resolver isso, mas inicialmente ela não consegue. Por quê? Ali naquele momento, parece que, tá bom, aconteceu isso, ok. Mas vai passando dias, ela vai lembrando daquela situação, ela vai o quê? Se aprofundando, né? Vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E quando ela vai ver, ela pensa, nossa, o que que aconteceu? Né? Ela entra num buraco profundo e ela começa a pensar, nossa, essa pessoa me magoou. E aí depois de, sei lá, 2 semanas que o acontecido passou, ela ainda está se lembrando daquilo. A pessoa que possivelmente magoou ela acha que já está tudo resolvido. E a hora que ela chega despejando várias coisas no outro, porque você me magoou, você fez isso comigo e tal, ou ela começa a trazer coisas do passado à tona e as pessoas ficam assim, mas isso já não tinha sido resolvido? Por que você não me falou isso antes? Por quê? Porque são pessoas que precisam de tempo para ruminar os sentimentos. Os sentimentos da pessoa melancólica, eles não são jogados no mesmo momento. Ela precisa sentir, ela precisa pensar sobre aquilo ali, para depois ela trazer à tona. Então, isso é uma característica que pode se tornar um problema nas relações. Porque uma pessoa melancólica, ela pode ficar guardando muita coisa, o parceiro ou a parceira está ali achando que está tudo resolvido, e depois ela traz aquele problema de novo. É aquela pessoa que a briga foi lá em 2004, ela está sempre trazendo o passado para o presente. Então, é uma pessoa que não vive o agora, ela não aproveita o agora, ela está sempre trazendo o passado, certo? E também está sempre pensando no futuro, porque sempre que também vai dar um novo passo, ela está pensando, meu Deus, eu não consigo. Ai, mas e se fulano rir de mim? E se eu errar? E se não der certo? E se meu pensamento, né? E se o que eu pensei for ruim? E se eu for insuficiente? Então, as pessoas melancólicas, elas costumam dizer que elas são perfeccionistas, mas eu sempre falo isso. O perfeccionismo é disfarçado de insegurança, de autossabotagem, tá? A autossabotagem, né, é disfarçada de perfeccionismo. A pessoa, ela se sabota muito, ela é muito pessimista e ela acaba dizendo que é porque ela é perfeccionista, porque ela quer as coisas tudo perfeito. Mas não é porque ela quer as coisas tudo perfeito, assim, propriamente dito. Tem, sim, um sentido nisso. Mas é porque ela quer ter tanto controle da situação, ela quer que as coisas saiam tão perfeito, ela sabe que ela não vai conseguir essa perfeição, porque ninguém consegue. E aquilo ali, aquela toda insegurança dela é mascarada. E ela fala, não tá bom ainda, eu não fiz tal coisa porque não tá pronto. Só que nunca fica pronto. Então, são pessoas que demoram a tomar iniciativa. Novamente, característica fria, é uma pessoa mais lenta. Porém, quando ela decide, quando ela age, são pessoas que vão até o fim. São pessoas extremamente persistentes, são pessoas extremamente focadas e firmes. Por quê? A secura do temperamento faz com que a pessoa fique firme. Lembra
dureza, da rigidez. Então, são pessoas que entram num caminho e elas vão até o fim. A secura traz muito isso para o temperamento. Então, você entende que não tem um lado bom ou um lado ruim do temperamento. Tem sim uma característica que depende de como você vai utilizar ela. Se você vai utilizar ela a seu favor ou se você vai permitir que essas características atrapalhem seu desenvolvimento. Então, o temperamento melancólico, ele também tem outras características, como, por exemplo, a rigidez de pensamento, né? São pessoas que mudam de opinião com muita dificuldade. Você tem que apresentar muitos recursos e comprovar o que você está falando ali para a pessoa mudar de opinião, certo? E são pessoas também muito cautelosas. Então, é o que eu falei, né? A pessoa, ela quer algo, ela tem um projeto ali, mas ela fica sempre ali naquela cautela, sem conseguir dar o primeiro passo. Eu até digo que tem uma frase que se encaixa muito com os temperamentos, com o temperamento melancólico, que é a seguinte: jogue o temperamento melancólico na água, jogue a pessoa melancólica na água que ela aprende a nadar. É justamente isso. O que falta na pessoa melancólica não é força de vontade, não é determinação, é sim coragem, é sim esse impulso inicial, justamente porque é um temperamento frio, não tem essa energia de eu vou, né? O impulso, vamos, se der errado, eu tenho de novo. Não tem isso. E aí a gente entra nessa questão de personalidade. Sempre que eu falar com vocês sobre um temperamento, vocês têm que pensar, não, peraí, a pessoa melancólica ela pode ter sido criada por pais que impulsionavam ela a caminhar. Não vai, se vira, toma, né? Dê seu jeito, se resolva. Então, essa pessoa melancólica, por mais que ela tenha esse instinto primário de ter cautela ao agir, ela foi estimulada a dar um passo inicial. Ah, eu tô com medo, mas eu vou fazer. Entende? Então, aqui é que tá. O instinto primário dela é recuar, é falar, não, não tô pronta. Mas ela foi estimulada, ela talvez viveu circunstâncias e situações que colocaram ela no ou vai ou racha, né? O famoso ou vai ou racha. Ou você age ou você fica, por exemplo, sem comer. Ou você age ou você não vai ter o que você quer. Então, tem gente que foi colocada em situações na vida que ela foi obrigada a mudar esse comportamento, esse instinto dela. Então, pode ser que essa característica foi muito atenuada, não é tão nítida. Então, por isso que eu digo para vocês, é interessante vocês olharem todo o contexto, tá? Não só as características que eu estou falando aqui. E assim, voltando para esse mapa, para essa questão do mapa, uma pessoa, por exemplo, que tem muitos planetas na casa 8 e na casa 12, elas podem não ser melancólicas, mas aparentam ser. Então, olha primeiramente no seu mapa. Eu tenho muitos planetas na casa 8, eu tenho muitos planetas na casa 12, né? Eu tenho muitos planetas em signo de terra, em escorpião também, né? Porque é um signo de água, mas é um signo de água fixo, ou seja, tem essa tendência também a rancor, a se fixar no ideia, enfim. Então, procura saber isso primeiro, tá? Porque você pode estar se identificando não por causa do temperamento, mas sim por causa disso. E sempre pensando, é um instinto primário ou depois de pensar é que eu tomo essa decisão? Depois de pensar é que eu resolvo agir assim, certo? Porque eu ia até falar isso com vocês. Eu tinha atendi uma pessoa que ela falava assim, Malu, mas eu sou muito rancorosa, eu sou muito, né, eu guardo muito rancor e tal. E aí, ali no atendimento, conversa vai, conversa bem, e a gente chegou à conclusão de que ela não era rancorosa, ela foi ensinada a ser. Desde pequena, quando aconteceu alguma coisa na vida dela, a família falava, olha, você tem que ficar com raiva, como é que você perdoou essa pessoa, né? Você não pode voltar a conversar com as pessoas, a pessoa te fez mal, você tem que ficar com raiva sim. Então, o natural para ela é realmente ter raiva dos outros, é realmente não perdoar, é realmente ficar jogando na cara, porque foi assim que ela aprendeu. Ela viveu num ambiente em que isso era normal. É aquela coisa, né? Aqueles filmes que a gente vê até mesmo do Tarzan. Tarzan é um ser humano, mas ele foi colocado no ambiente onde tinha gorila, macaco, onça, pantera, e ele começou a agir daquela maneira, como se ele fosse um animalzinho. E ele não era, né? E é interessante a gente saber quem a gente é. É por isso que eu falo com vocês que temperamento é interessante. Então, essa pessoa, ela chega e falou, meu Deus do céu, realmente. E ela até me falou, nossa, eu não sou realmente rancorosa, porque
Tinha momentos que eu sentia vontade de conversar com a pessoa que me magoou, mas eu sempre lembrava, não posso. Então vocês entendem que foi uma libertação quando ela entendeu que aquilo não era dela. Ela estava colocando um adereço ali na personalidade dela, mas não era ela. Entende? Então, isso tudo é interessante que vocês analisem. E para fechar esse pedaço aqui do melancólico, eu vou falar com vocês um famoso melancólico, né? Uma famosa, na verdade, que é a Anitta. Quando eu fiz a análise da Anitta no meu perfil, eu sempre faço essas análises de artistas lá, né? Uma vez por semana. Todo mundo acreditava que a Anitta era colérica. Depois eu vou falar do colérico e vocês vão ver, né? Eu acredito que vocês vão pensar também que ela é colérica. Mas ela não é, ela é melancólica. E aí vocês pensam, nossa, mas ela é tão ativa, ela é tão enérgica, ela é tão determinada, né? E a gente já viu que a determinação também faz parte do melancólico. Mas por que que a Anitta aparenta ser mais ativa? Primeiro, ela tem um sol em Áries. Então você entende que tudo é um conjunto que tem que ser analisado? Ela tem um sol em Áries, o Áries tem essa impulsividade. Ela foi criada, né? Veio de um lugar ali, era uma situação mais difícil, né? Uma pessoa mais pobre naquela época. Então ela tinha que batalhar. E foi a união perfeita, eu acredito. Porque ela tem um sol em Áries, um ascendente em Capricórnio e um temperamento melancólico. Então, junta essa determinação, essa persistência, essa análise, a gente vê, se você já viu aquele documentário dela, você percebe que ela é muito analítica. Ela é uma pessoa que gosta de método, gosta de técnica, gosta de olhar os mínimos detalhes, né? E só que ela não trava, ela não fica sem agir. Ela tem essa análise, essa ambição, essa determinação da Terra, que está presente tanto no temperamento quanto no ascendente, mas ela tem um Sol em Áries que a essência dela é ativa, é quase impulsiva, né? Fora outros posicionamentos que ela tem com Urano, que a gente já sabe que Urano tem muito essa questão da impulsividade, né? De rupturas, enfim. Então, você entende que é interessante analisar esse todo. Mas ela tem um temperamento melancólico, certo? E o temperamento melancólico dela, eu acredito que seja muito bem estruturado ali na vida dela. E falando sobre as doenças do temperamento melancólico, o melancólico tem sim chances, né? Tanto o melancólico quanto o fleumático, de entrarem em uma depressão. Eu não quero dizer aqui que toda pessoa melancólica ou fleumática vai ter depressão, não é bem assim, né, que acontece. Assim como os outros temperamentos não estão livres de que isso aconteça. Mas por que que eu falo que o melancólico ele tem essa chance, né? Ele tem que tomar muito cuidado ao que ele pensa, a forma que ele age. E justamente por a questão da profundidade. A pessoa está sempre ali se aprofundando, se fechando na sua mente. São pessoas que geralmente não desabafam, elas não conseguem colocar para fora tudo que elas estão pensando e sentindo. Às vezes, a depender, né, do que a pessoa viveu, ela sempre acha que a vida é um peso, que as coisas são difíceis demais. Então, são pessoas que sofrem, às vezes, caladas. Elas podem até falar que estão sofrendo, mas não colocam tudo para fora. E a gente sabe que preencher o nosso interno de coisas negativas não nos faz bem. Então, a pessoa melancólica ela tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Além do mais, ela tem que ficar atenta também à questão dos relacionamentos, como ela se relaciona com essa questão da inflexibilidade, com essa questão da rigidez, tá? Isso pode gerar problemas também e ela pode ficar presa a esses problemas. Tudo isso vai pesando a cabeça dela. Tudo isso pode se acumular, como eu falei, temperamentos frios acumulam, eles não colocam para fora inicialmente, e pode sim trazer algo negativo para ela. A gente sabe até que a Anitta já teve depressão, se eu não me engano, ela tem. Então a gente não sabe assim, exatamente por quê. Inclusive, famosos que têm temperamentos frios, o indicado é que eles vão, né, expandam, façam shows, se conectem, se conectem ali com os fãs, mas eles têm um momento de quê? De reclusão. E não é sempre isso que a gente vê, né? A gente não vê artistas com esse tempo ali de reclusão. É festa atrás de festa, muitas saídas, muitas coisas. Então, a pessoa de temperamento frio, ela precisa de reclusão. Ela precisa desse momento de introspecção, né? Novamente, não é ficar antissocial e numa caverna escura, porque também vai gerar problema.
Mas a pessoa ela precisa gastar essa energia e ela precisa se conectar com ela para que essa energia seja restabelecida. E agora falando sobre o temperamento colérico, que lá atrás, na teoria dos quatro humores, ele era chamado de bile amarela. E aqui a gente chama ele de colérico, né? E o temperamento colérico ele é quente e seco. Eu já havia falado com vocês que o temperamento quente é expansivo e o seco é inflexível, né? Rígido. A gente até falou já no temperamento melancólico sobre essa parte seca. E agora a combinação é diferente, é quente e seca, né? E lá no melancólico era frio e seco. Então, o temperamento colérico, quando ele é quente, é um temperamento expansivo, é enérgico, tem até essa relação com o masculino de ação, de impetuosidade, de impulsividade. Quando tá quente, por exemplo, você pode reparar no verão, as pessoas elas saem das casas, elas vão para a rua, elas vão para o rio, para o mar, elas querem se movimentar, expandir, né? Porque ficar muito colado causa calor. Então as pessoas saem. Eu até falei que lá no temperamento melancólico, o frio ele faz o que? Ele concentra. No calor não, é diferente. Então, a pessoa de temperamento colérico ela é extremamente expansiva, impetuosa. E você pode observar como é o fogo, porque o temperamento colérico ele é simbolizado pelo fogo. O fogo ele não pede licença. Você não pega um palito de fósforo e acende ele, né, e risca lá o fósforo e fala assim: ei, fósforo, não queima agora não, né, espera um pouco, só se você apagar. Porque se ele começou a queimar, já era, ele vai sair desgovernado do jeito que ele bem entender. Ele vai queimar do jeito que ele bem entender. Se você vê um fogo no mato, né, você não consegue falar com ele assim, não, peraí, queima aqui, queima ali e tal. Você pode até tentar alguma coisa para conter esse fogo e para fazer com que ele queime do jeito que você quer. Mas a natureza do fogo é queimar, né, de forma expansiva e sair queimando cada vez mais e aumentando a sua área de atuação, digamos assim. Do mesmo modo é o temperamento colérico. Então, pessoas coléricas, elas agem assim. Por isso que você não consegue dar ordens para coléricos. Eles podem até aceitar, porque, claro, se o colérico estiver trabalhando num lugar onde ele tem chefe, é óbvio que ele vai ter que aceitar ordens, mas assim, diga o que o colérico tem que fazer, mas não fale como, deixe que o como ele se resolva. É uma pessoa que quer fazer as coisas ao seu modo, ela se dá muito melhor quando é ela mandando, quando é ela controlando, do que quando é ela sendo mandada. Justamente por causa dessa questão da expansividade, ela não quer ser contida, e justamente por causa da secura, da inflexibilidade, da rigidez. Do meu modo é melhor, do meu jeito é melhor. Então, são aquelas pessoas realmente impetuosas, aquelas pessoas que dizem eu quero e eu quero agora e eu quero do meu jeito, do meu modo. Pode ser que elas não verbalizam isso, mas é assim que elas podem estar se sentindo. E novamente eu trago aqui aquela reflexão. Todo colérico vai ser assim? Não, exatamente. Porque a pessoa ela pode pensar assim, não, peraí, eu não posso agir assim, né? Ah, eu tenho esse desejo de liderar, eu tenho esse desejo de comandar, mas eu tenho que dar espaço para que outra pessoa decida, dar espaço para que outra pessoa dê a opinião dela. Então, a pessoa que ela começa a se desenvolver, ela começa a entender que nem tudo vai ser do jeito dela. Então, o colérico ele tem esse espírito de liderança mais vivo, mas isso não impede de que outros temperamentos se tornem líderes também, tá? É porque a atuação do colérico na liderança é diferente. É aquele líder incisivo, que ele domina, né? É algo mais dominador. Já um líder, por exemplo, melancólico, que foi o temperamento que eu falei anteriormente, já é um líder mais analítico ali nos bastidores, entende? Então, assim, essa ideia de que só colérico é líder é errada, porque qualquer pessoa ela pode assumir esse espírito de liderança, tá? Então, o temperamento colérico, ele tem essa rigidez, essa inflexibilidade, tem também essa fúria. E aí, no temperamento colérico, é o modo mais fácil de vocês entenderem a junção da parte fisiológica com a parte psicológica. Por quê? A gente falou que o temperamento quente ele é acelerado, é enérgico, né? Então, a pessoa que tem um temperamento colérico, se ela não gasta essa energia toda que ela tem, né? Porque é um temperamento quente que tem energia, quer expandir, ou seja, ele quer tirar a energia dele e colocar para fora. Ao contrário de temperamento frio, que quer reter energia, então por isso que eles são mais lentos, eles não querem debater, eles não querem agir,
né, rápido, de forma impossível, porque isso é um gasto de energia muito grande. E como eu falei com vocês, temperamento é primeiramente físico. Então, no colérico é o seguinte, ele tem grande força de ação. Se ele não gasta esse excedente, né, porque aqui a ideia não é ficar sem energia, né? Mas se ele não gasta o excedente de energia que ele tem, de alguma forma, numa academia, né? Se ele não vai lá gastar essa energia dele, dispersar essa energia dele de alguma forma, é quando o colérico se torna impaciente, agressivo, se torna rebelde, nervoso, tem ataques, né, de fúrias repentinas, uma pessoa extremamente ansiosa. Por quê? Tem muita energia ali, ela precisa liberar aquilo de alguma forma. Então, quando ele consegue drenar essa energia, digamos assim, ele consegue agir de uma forma muito mais persistente, de uma forma muito mais determinada. Porque, como eu falei com vocês na parte do temperamento melancólico, a característica seca ela traz essa estrutura, traz rigidez, traz inflexibilidade, mas traz estrutura para a pessoa persistir. O melancólico, ele tende a persistir muito mais porque a energia dele é o quê? Concentrada. O colérico, ele tem essa característica de determinação, essa característica de ir até o fim, porém, tende a ser menor do que a do melancólico. Por quê? Porque o colérico, ele tem tanta energia que ele começa a dispersar. E ele pode se tornar o quê? O famoso fogo de palha, né? Aquela pessoa que queima um pouquinho aqui, queima um pouquinho ali. Então, essa história de que colérico é 100% constante é mentira. O colérico ele pode sim ser inconstante, porque ele quer tanto dar conta de tudo, ele quer tanto fazer tudo, que ele acaba não dando conta, né? Se torna inviável. Então, a pessoa começa a fazer várias coisas e a deixar pelo meio, ali no meio do caminho. Então, essa ideia de inconstância do colérico existe, ela pode existir. Então, o interessante é que você que é colérico comece a gastar energia, tá? Se você é colérico e não faz atividade física, né? Se não gasta energia de alguma forma, seja atividade física ou seja de outro modo, o que é que vai acontecer? Você vai reprimir essa energia. Entenda, a energia ela quer sair de você e você reprime essa energia. O que é que vai acontecer? Essa energia lá dentro de você, imagina aí, um tanto de fogo, digamos assim, pulsando em você, querendo sair. Vai sair de algum modo, porque é uma força extremamente impulsiva, é expansiva. Então vai sair de algum modo. É quando a pessoa tem o quê? Problemas de pele, furúnculos, acnes, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa tem muita acne, ela vai no médico, a médica fala, isso aqui pode ser também ansiedade, nervosismo. Quando a pessoa está muito ansiosa, começa a aparecer várias espinhas ali. Não necessariamente a pessoa colérica, somente a pessoa colérica, mas uma pessoa que está com essa energia quente muito grande nela e não está conseguindo dispersar, pode sim surgir, né? Psoríase, furúnculos, acnes, arritmias, né? A pessoa está ali com pressão alta, tudo isso fruto de uma energia que foi reprimida, tá? De uma fúria, digamos assim, reprimida. Do mesmo jeito, a pessoa que é colérica e ela não coloca o que ela pensa, o que ela sente para fora, ela fica igual uma panela de pressão, né? A pressão tá toda ali dentro e ela fica. Ela precisa soltar aquilo e ela não solta. Aquilo vai fazer mal, porque diferente do melancólico, que quer ali refletir, pensar, o colérico ele resolve as coisas dele falando, agindo. Ele não tem a tendência de parar para pensar, embora isso seja importante para o colérico também. Ele não tem essa tendência de sentar e falar, não, peraí, né? Deixa eu pensar qual é a melhor hipótese aqui. Não. Um colérico típico, ele age, ele pensa agindo, ele resolve os problemas dele com a ação. E aqui entra novamente a questão do mapa. Óbvio, se uma pessoa tem um temperamento colérico, mas o mapa dela tem muita terra, é claro que ela vai ser uma pessoa mais centrada. Tem esse impulso, essa energia de ação, mas ela vai conseguir conter um pouco isso aí. Agora você imagina uma pessoa colérica com um mapa com muito fogo, por exemplo, ou planetas em lugares ali importantes do mapa com muito fogo. Vai ser uma pessoa explosiva. E se ela não consegue conter e entender essa raiva, essa fúria e essa impulsividade que ela tem,
a pessoa se torna extremamente impaciente. E é por isso que os coléricos, eles são tão conhecidos como pessoas impacientes, grosseiras, mas não necessariamente é assim. Existem muitos coléricos que não têm nada disso. E aí a pessoa fala, ah, não é colérica. E aí você entende que as pessoas elas estão tratando o temperamento com esses estereótipos, tá? Então, não tem muito a ver isso, assim. Não é determinante, não é porque é colérico que vai ser assim, entende? Depende de como você está lidando com isso. E aí tem um caso também de uma cliente minha que é colérica, mas se achava melancólica. Ela tinha certeza que ela era melancólica, por quê? Porque ela sentia as mesmas coisas ali que um colérico, né? Digamos assim, por quê? Vocês perceberam que melancólico tem a parte seca e colérico também tem. O que difere os dois é que um é frio e o outro é quente. Então ela assim, ela falava, eu tenho certeza que eu sou melancólica, né? Eu guardo rancor, eu sou persistente, eu sou rígida, mas eu gosto de ficar na minha e tal. Eu tenho dificuldade em agir. E aí que tá. Ela era colérica e ela caiu para trás quando eu falei. Só que ela falou, não faz sentido. Por quê? Ela foi criada por pais super protetores. Então, se você olhar no mapa dela, tem lá, Fundo do Céu, né, a casa 4 que fala sobre a infância, raízes, os pais ali, no signo de Câncer. O signo de Câncer é extremamente protetor. Quando você tem um fundo do céu em um signo de Câncer, é isso que acontece geralmente. Não é determinante, mas geralmente é isso que acontece. São pais extremamente protetores. Então ela foi essa pessoa. É colérica, mas cresceu com pais ali, ó, podando, né? Não, não faz isso, deixa que eu faço para você. Então a pessoa ia agir, antes dela agir, os pais já estavam ali, né? Segurando a criança, não cai, não brinca, não faz isso, sempre protegendo, colocando a criança ali numa, numa muralha, ao redor de uma, dentro de uma muralha ali construída, para que essa criança não sofresse, para que essa criança não passasse por frustrações. Então, o que acontece é, quando essa pessoa se torna adulta e que ela precisa agir, quando ele já está, né, no momento dela decidir, dela partir para a ação, ela se sente o quê? Insegura. Porque ela foi acostumada a sempre ter alguém para fazer para ela. Então, vocês entendem que aqui a criação podou, né, tolhiu o poder de decisão dessa criança. No lugar da criança crescer super decidida, ativa, ela cresceu o contrário. Então, você entende que ela continua sendo colérica. A diferença é que as características dela foram reprimidas. Então, é aqui que a gente diz que o temperamento ele não muda, mas ele é moldado pelo ambiente. A personalidade dessa pessoa cresceu ali, simbolizada pelo fogo, mas ela foi ficando um pouquinho fraca. Não tem labaredas, né, de fogo, assim como tem chamas pequenas. Então, assim, a questão da criação é realmente muito importante. E uma pessoa famosa que tem esse temperamento é o Paulo Musi. E aí, quando eu fiz a análise dele, todo mundo falou assim, não, Paulo Musi é melancólico, ele é muito chorão, ele é muito meloso, muito dramático e tal. Olha como ele fala da esposa. E, novamente, as pessoas estão olhando um ponto, né? Mas não percebe a garra que ele tem, a força de ação que ele tem. Desde sempre, se você vê os podcasts dele, ele fala que desde sempre ele é muito ativo. E desde sempre ele faz o quê? Musculação. Ele fala em um dos podcasts dele que desde os 13 anos ele malha, ele malhava em casa. Então essa fúria dele é extremamente controlada. Essa raiva dele para brigar talvez não exista. Assim, não exista de forma impossível. Claro que se precisar de brigar, eu acredito que ele vai brigar, principalmente para proteger a família dele, né? Mas eu digo assim, a pessoa, ele consegue conter essa impulsividade, essa fúria, e é utilizada na malhação, nos projetos dele, entende? Então, a musculação fez muito bem para ele. E ele é colérico, e as pessoas ficam, meu Deus, não acredito, porque ele é tão doce. Mas, gente, isso é característica de personalidade, a pessoa ser doce ou ser amarga, né? É característica da personalidade dela. Então, ele pegou uma força ali que ele tem, uma energia ativa que ele tem, para construir uma personalidade muito bem resolvida. E, voltando para o mapa dele, né, alguns pontos que traz essa questão do meloso, da sensibilidade, é porque ele tem ascendente e sol em câncer. E, se eu não me engano, ele tem Vênus também. Então, você entende que é realmente uma pessoa muito romântica, né, muito assim, carinhosa, muito sensível. E que isso não vem do temperamento.
Possivelmente também a criação dele potencializou isso, né? Ele fala até um pouco ali de como foi a criação dele, ele foi filho único ali. Depois ele foi ter irmão, mas inicialmente era filho único. Então vocês entendem que a criação ela vai moldar uma característica básica que você nasce. É como se você nascesse somente no mármore. Nasceu, imagina uma pedra aí que você nasceu a pedra bruta. A criação e o que você viveu vai modulando isso, né? Então, o mármore ele pode se tornar uma pia, ele pode se tornar um piso, ele pode se tornar uma mesa, entendeu? Então, é assim que você tem que ver o temperamento. Então, o temperamento colérico ele é basicamente essas características, como eu falei com vocês. Não vai dar para ficar me estendendo muito aqui, mas eu espero que vocês consigam entender um pouco da característica. E lembre-se sempre do fogo, né? O fogo é impetuoso, ele não pede licença, ele chega chegando, ele não quer ser contido. Mesmo numa lareira, por exemplo, o fogo está contido ali, ele está queimando só naquele lugar. Você percebe que ele fica se movimentando, né? Se você coloca duas crianças, uma colérica e uma melancólica, por exemplo, e faz aquele teste, né, que tá muito em alta na internet. Ah, fiquem quietos aqui até eu voltar. Quando eu voltar, vocês podem comer o doce. Você pode reparar, a criança melancólica ela vai ficar lá até você chegar. A colérica e a sanguínea também não. Nós vamos falar do sanguíneo mais pra frente, mas a colérica e a sanguínea não. Por quê? O temperamento quente precisa se movimentar. E o colérico ele precisa se sentir útil. A vela, ela não é útil. A vela tem uma chama ali. E não é uma chama que queima, que machuca. É uma chama útil, né? Que aquece, a lareira aquece. Então, o fogo não necessariamente é algo destruidor. O fogo pode ser aquela luz que guia uma pessoa, aquela chama que aquece, tá? Então, você que tem que se decidir como você quer utilizar essa sua energia. Para ser uma pessoa grosseira ou para ser uma pessoa que lidera, que guia, que cuida, né? Que aconselha os outros, porque o colérico ele tem esse dom da ação. Então, tudo isso parte de uma decisão, tá? Então, eu estou aqui sempre repetindo esse mesmo ponto para que você se lembre que temperamento não é muleta. Ele é a base sua ali, né? Mas ele não é o seu ponto final, tá? Você pode construir algo muito melhor a partir dele.